Olá, bom dia, moçada do sexto ano, tudo bem? E aí, como foram as provas? Tudo legal? Eu acho que a princípio tá todo mundo tranquilo. O simulado ajudou bastante alunos e alunas que estavam ali meio perigando. Então, assim, foi bacana. A prova, graças a Deus, foi bem satisfatória a prova de vocês. As notas que vocês tiveram, sim, bem tranquilo. E estamos iniciando o nosso último bimestre, né? Estamos iniciando hoje o quarto bimestre, né? O nosso último, ainda, né? Em decorrência da pandemia, né? Do coronavírus, causada pelo coronavírus, ainda estamos fazendo de maneira virtual um ano totalmente atípico, um ano que, como a gente estamos falando de aula de história, um ano que com certeza já entrou para a história. Então, no futuro, esse momento que estamos vivendo hoje, em 2020, vocês podem ter certeza que isso que está acontecendo hoje, vocês encontrarão lá na frente nos livros de histórias, né, dos futuros filhos e filhas, né, que vocês terão. Então, quando vocês, né, estiverem do outro lado, daqui a bastante tempo, 20 anos, 30 anos, quando vocês forem papais e mamães, vocês, quando estiverem tendo o filhinho de vocês, a filhinha, aula de história, vai lá, lembra do que eu estou falando. Deixa eu dar uma olhada no livrinho, meu filho. Esse ano de 2020, essa pandemia causada pelo, né, coronavírus, nessa doença, né, a Covid-19, será tema com certeza de livros de história, livros de sociologia, porque é um momento de ruptura, é um momento de mudança do mundo. As tecnologias, elas avançaram muito. Então, como nós estamos vendo hoje, a aula que eu vou ver para vocês o ano de 1400, não, perdão, o ano de 476, ele marcou uma ruptura na história da humanidade, quando o Império Romano do Ocidente acaba. Então, assim, esse ano de 2020, com certeza também será um ano de mudança, um ano de ruptura. Porque muitas coisas mudaram, a economia mundial mudou, o contato entre as pessoas, né? Hoje, a gente tem o uso da tecnologia que tem nos ajudado, tem nos aproximado, né? As pessoas fazem compras do mês com um celular na mão, hoje em dia, né? Tudo foi assim, ocorreu numa velocidade muito grande nesses últimos meses. A gente compra carro pelo telefone, comida, bebida, né? Tudo. O smartphone hoje nos proporciona fazer um monte de coisas que até pouco tempo atrás a gente não imaginava que seria possível. Então, assim, é um momento de ruptura como esse. Opa, postei no quadro, mas não apagou. Como esse nós vamos ver agora. Tá bom, gente? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente o panorama desse quarto bimestre. Tá bom? Assim, eu acho que vocês já estão com o livro, mas se não estão com o livro, tudo bem, porque eu botei uma matéria aqui no quadro, vocês vão colocar no caderno. Então, assim, mesmo que ainda vocês não tenham o livro, não irá atrapalhar nada nessa nossa aula de hoje, nesse nosso encontro, nesse nosso bate-papo. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês o que nós teremos ao longo desse quarto bimestre. Então, primeiro aqui, vocês vão observar na foto que eu botei aí, o nosso quarto bimestre, a primeira aula, é sobre o que a sociedade romana nos deixou, né? Qual o legado, qual a herança, o que nós temos hoje que foi plantado lá atrás pelos romanos. O nosso segundo tema vai ser sobre
o Império Bizantino. E aí, quando vocês escreveram aí no caderninho de vocês Império Bizantino, vocês podem colocar entre parênteses ou puxar uma setinha e ao lado de Império Bizantino, vocês podem escrever Império Romano do Oriente. O Império Bizantino, quando a gente fala de Império Bizantino, civilização bizantina, nós estamos falando do Império Romano do Oriente. Tá bom? Recebe esse nome, nós vamos ver com mais calma, porque a capital desse Império Romano do Oriente, ou desse Império Bizantino, a capital Constantinopla, lembra lá de Constantino? O primeiro imperador cristão, Constantino. Ele dividiu ali, ele criou duas capitais. Uma capital do Império ficou lá em Roma mesmo, Império Romano do Ocidente, e a outra capital foi na cidade de Constantinopla, cidade de Constantino, a atual cidade de Istambul, na Turquia. E aí, mas por que recebe esse nome Império Bizantino? Porque a cidade de Constantinopla, ela foi construída no local onde existia uma antiga colônia grega que se chamava Bizâncio. E aí o Império Romano do Oriente, esse Império Bizantino, ele ainda vai durar mais 1000 anos além do fim do Império Romano do Ocidente, que foi no ano de 476. O Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, ele só vai cair pelas mãos dos turcos otomanos no ano de 1453, se eu não me engano. Né? Era uma cidade indestrutível, formada, né, protegida por enormes muros, muralhas. E aí os turcos otomanos, utilizando uma invenção chinesa, a pólvora e o canhão, só que aperfeiçoado, começaram a usar canhões de ferro, porque os chineses usavam canhões de bambu. Ó, curioso. Então eles vão começar a usar canhões de ferro, né, de aço fundido, e vão destruir a cidade, vão conquistar a cidade de Constantinopla. Esses turcos otomanos de religião islâmica. E aí vai ser o nosso terceiro tema, expansão árabe. E quando a gente fala de expansão árabe, nós estamos falando da expansão do islamismo. Opa, peraí, aconteceu um negócio aqui, deixa eu apagar. Pronto, tudo resolvido. A expansão, né, do mundo muçulmano. Nós vamos ler a figura de um cara chamado Alá, que, segundo a tradição islâmica, ele recebe uma visão do anjo Gabriel, e aí, depois dessa visão, que nós vamos ver com bastante calma, ele cria uma nova religião, o Islã, né? Também uma religião monoteísta, como o judaísmo. Só que o Deus único, ele vai dar o nome na língua dele, né, de Alá, enquanto o Deus hebraico, né, o Deus do judaísmo, tem o nome de Javé ou Jeová, mas em hebraico, né, Javé. Ah, professor, então os muçulmanos adoram um outro Deus? Não, gente. É o mesmo Deus, só que eles têm outro nome na língua deles. Né? Nome não se traduz, né? Então vamos lá, um exemplo. Paulo, na língua portuguesa, é Paul, né? Na língua inglesa. Pedro, Peter. E assim por diante. Maria, Maria. Então, assim, dentro da língua deles, esse Deus criador de todas as coisas, como é o Deus do cristianismo, né? Que o cristianismo, ele surge dentro do judaísmo, nós já vimos isso, né? Jesus, isso é curioso,
Jesus, ele não era cristão. Pronto, falei isso para vocês. Como, professor, meu Deus do céu, como que Jesus não era cristão? Não. Jesus era judeu. Muitas passagens, vocês veem lá os seguidores, os discípulos chamando ele de mestre, de rabi. Rabi é uma liderança ali dentro do judaísmo. Então Jesus, ele surge dentro do judaísmo e aí a partir da morte dele, né, os seus apóstolos, os seus seguidores, eles vão expandir aquelas ideias, principalmente um apóstolo que não conviveu, né, fisicamente, mas conviveu espiritualmente com Jesus, que é o apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram os estrangeiros, né, para os judeus. Então, existia essa questão lá no início do cristianismo, se o cristianismo deveria ser apenas para os judeus, uma evolução do judaísmo, ou deveria ser as boas novas, né, o evangelho, que a palavra evangelho significa boas novas, se esse evangelho, se essas boas novas deveriam ser pregadas para todos. E aí Paulo, que é muito curioso a história de Paulo, era um grande perseguidor do cristianismo, ele perseguia cristãos. Paulo, ele matava cristãos. E aí ele tinha um outro nome, era Saulo, Saulo de Tarso. E aí, né, segundo a tradição cristã, né, ele, numa viagem para a cidade de Damasco, no meio da estrada, ele vê uma forte luz e fica cego. E aí ele escuta uma voz: Saulo, por que me persegues? E essa voz era do próprio Mestre Jesus. E aí, a partir de então, ele se tornou o maior pregador que o cristianismo já teve. Tá? A gente vai ver a importância do cristianismo lá na crise do Império Romano. Então, como eu estou falando para vocês, Jesus, ele surge dentro do mundo judeu. Da mesma maneira como Buda. Buda era budista, Siddhartha Gautama, ele não era budista. Nossa, professor, como o senhor está falando isso hoje? Jesus não era cristão e Buda não era budista? Não. Buda era hindu. Ele praticava o hinduísmo. É uma religião que se originou ali onde hoje é a Índia. Então, ele pegou todos aqueles ensinamentos, então ele vai passar por uma transformação também e tal. E a partir dele surge uma nova religião, que é o budismo. Mas ele não era budista. Curiosidades, tá? Então nós vamos ver essa expansão árabe. Vamos falar bastante, é um tema ótimo, é um tema atual, extremamente atual e relevante, essa expansão do mundo árabe. Por quê? Não é bom falar a palavra comemoração, né? Mas mês passado houve, né, a referência, vamos botar assim, ao ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono no ano de 2001, lá nos Estados Unidos, quando um cara que era um fundamentalista, era um fanático religioso, ele não representa a maioria dos religiosos dessa religião, do islamismo. Ele não representa todos os muçulmanos, mas um cara chamado Osama Bin Laden organizou um ataque aos Estados Unidos, né, por meio lá de aviões. Jogaram 2 aviões em Nova York, no World Trade Center, e um avião na sede militar norte-americana, né, o Pentágono, né, foi 11 de setembro de 2001. E aí, desde então, o mundo ocidental, o mundo que a gente vive, né, a nossa parte do mundo, liderados pelos Estados Unidos, vivem a chamada, né, guerra contra o terror. Então, assim, por que é importante? Porque nós vamos ver que os muçulmanos pregam o amor, os muçulmanos pregam a caridade, a ajuda ao próximo, eles pregam a tolerância a outras religiões. Que isso, professor? Aqueles caras são tudo doido. Estado Islâmico, Bin Laden. Eu vi o vídeo lá, professor, do Estado Islâmico cortando a cabeça do jornalista.
Homens bomba, mulher bomba. Como que eles pregam amor? Gente, por isso que vai ser importante. Aquilo ali não é nem 0,0000001%. Não. Da mesma maneira que existem fanáticos islâmicos, existem também fanáticos cristãos. O cristianismo matou muita gente. Então é um tema importantíssimo. Ao longo da história, a religião que mais matou, me desculpa falar isso, mas é a verdade. A história está aí para a gente entender o presente. A religião que mais matou ao longo da história foi o cristianismo. Ano que vem, no sétimo ano, vocês vão ver uma coisa chamada As Cruzadas, que eram campanhas militares para levar a fé cristã e reconquistar a Terra Santa, Jerusalém, que estava na mão dos muçulmanos. Foi um verdadeiro genocídio. Então, dentro dessa história, esses fanáticos islâmicos acham que, na verdade, eles estão dando um contra-ataque do que aconteceu há 1000 anos atrás. Tá? Mas a gente tem que ver isso com muito cuidado e com muita calma. Por isso que é um tema muito importante. Veremos também os reinos bárbaros ou reinos germânicos. E pessoal que invadiu o Império Romano, chegou um momento eles se acomodaram ali dentro do Império Romano. E aí dividiram o Império Romano em vários reinos. O mais importante desses reinos bárbaros, ou reinos germânicos, foi o reino franco. Mas vamos ver isso com calma. E aí, os francos deram origem ao nosso outro tema aqui, Império Carolíngio e a cristandade. Tá? O Império Carolíngio vem de Carlos Magno, vamos ver com calma. Foi um desses reinos bárbaros, o de maior destaque. E finalizando, através desse Império Carolíngio, foi formada uma coisa chamada feudalismo, nosso último tema. Durante muito tempo, feudalismo era tema de sétimo ano. Está vindo agora, houve uma reformulação no ensino de história, e aí está vindo agora corrida e apertado, um tema tão importante, vem espremidinho no final do quarto bimestre do sexto ano. Tá? Esse aqui, a formação do feudalismo, vocês podem ter certeza que ano que vem eu vou retomar esse tema logo no início do ano com mais calma. Vocês no sétimo ano. E eu tenho certeza que todos e todas estarão lá no sétimo ano, estarão aqui com a gente ainda, Não vai ficar ninguém pelo caminho, tá bom? Então esse será o nosso quarto bimestre, beleza? E aí, o que a sociedade romana nos deixou? É um tema pequeno, rápido. Vamos lá. Primeiro, para a gente entender o que deixou, por que deixou? Se deixou, deixou de existir. Opa! Então, se deixou de existir, lá no final do terceiro bimestre, eu já havia falado para vocês os fatores de crise que desencadearam o fim do Império Romano do quê? Aqui, ó. Ocidente. Não esqueçam. Então, vamos lá. Fatores. Existem 4 fatores principais. Vários outros, mas são 4 principais. O livro de vocês agora deixou um de fora, mas eu coloquei aqui no quadro. Não se preocupem. Então, o primeiro fator que contribuiu para a crise e, consequentemente, o fim do Império Romano do quê? Ocidente. Vamos lá. Crise do sistema escravista. O Império cresceu, precisou ser dividido. Aquele outro pessoal que ficava nas fronteiras não estavam mais de bobeira, Os germânicos, já aprenderam a se defender dos romanos. E aí o Império Romano ele necessitava dessa expansão, ele necessitava das guerras para ter o quê? Mais escravos, que eram os escravos que trabalhavam nas obras públicas, nas plantações principalmente.
Não eram os plebeus. Lembra lá os plebeus? O que os plebeus ficavam fazendo? Os plebeus trabalhavam no exército romano. E aí, quando acabou essa expansão, o império chegou às suas fronteiras máximas, então essa grande massa de plebeu desocupado ficavam vagando ali pela cidade de Roma, e que foi criada a política do pão e circo, né? Onde colocava o pessoal lá no Coliseu, que teve uma questão dessa na prova, né? E ficavam lá vendo aqueles espetáculos de horror. E aí, por que eles jogavam lá os cristãos? Os cristãos eram criminosos. Os cristãos, para os romanos, naquele momento, eram criminosos, porque era uma religião proibida. Eles eram contra o politeísmo. Então, eles podem ser mortos. Então, eu vi uma entrevista com o José Luiz da Atena, né? Aquele apresentador da Band, e o da Atena, ele fala, se a gente pegasse o Maracanã e o Morumbi e colocasse bandidos ali no meio do gramado, e leões, tigres, feras, devorando esses bandidos, esses ladrões, malfeitores, assassinos, ele falou que ele não tem a menor dúvida de que seriam as maiores bilheterias, os maiores públicos da história desses estádios. Porque nós temos essa herança ainda dentro da gente, né? Do gosto pelo que é ruim, pelo que é brutal. Vejam o sucesso do UFC. Tá? Então, quando acaba essa expansão, começa a faltar escravo. Porque quem era o escravo? Prisioneiro de guerra. Então, quando falta escravo, o que vai acontecer? Crise econômica. Faltou escravo, faltou mão de obra, faltou quem vai trabalhar no campo, quem vai construir as estradas, quem vai cuidar da manutenção dos prédios. Então, esse é o primeiro fator. Crise no sistema escravista. Por quê? Se eu perguntar, eu posso perguntar, por que teve a crise do sistema escravista? Porque o império parou de crescer. Não conseguiam mais escravos. E o escravo era a fonte da economia romana. Segundo fator, instabilidade política, né? Aquela anarquia militar, aquela disputa entre generais. Eu falei para vocês já isso lá no final do terceiro bimestre, que a disputa era tão grande que num período de 33 anos, 30 generais foram coroados imperadores num espaço curto de 33 anos. Então eram 30 imperadores em 33 anos. Os caras não ficavam nem um ano no poder. Aquela troca, aquela disputa. Por quê? O imperador, algumas vezes, muitas das vezes, diferente do que a gente pensa de reis e imperadores modernos, não era uma obrigação ele deixar para o seu herdeiro, seu filho, né, o título de imperador. Então, normalmente ele indicava. Ele poderia até indicar um filho. Muitas das vezes, um filho adotivo. Constantino, ele era um filho adotivo de um imperador. Tá? Então, essas disputas, né, também desorganizaram. Então, imagina, a gente está tudo brigando. Quem está de fora está entrando. Está desestabilizando. Então, instabilidade política. Terceiro fator, o cristianismo. Ô professor, toda hora o cristianismo traz problema. Ele também foi um dos fatores para o fim do Império Romano? Foi. Por quê? Os romanos, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. A partir, né, da expansão do cristianismo, e entre um desses deuses, desses vários deuses que os romanos adoravam, o imperador também era adorado, igual lá no Egito. Lembra lá que Faraó era o deus vivo? Os romanos também adoravam o imperador como uma divindade. E aí, os cristãos, por isso que eles eram perseguidos, eles deixaram de adorar o imperador. Então deixaram de respeitar também. Você não é Deus não, cara. Pode me matar. Você não é Deus. Deus está lá no céu, Deus está num outro plano. O nosso mestre Jesus falou de uma vida além dessa aqui, ó, dessa vida de carne e osso. E aí o imperador, que isso? Não estão com medo de morrer? Não estão? Tá? E eles também eram contrários à escravidão. E é muito curioso, porque quando vocês estiverem no 8º ano
e a gente for ter aula de expansão marítima, né, a era dos descobrimentos, né, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, chegaram na América como um todo, e aí trouxeram a escravidão, né, a escravidão moderna, a escravidão africana, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Roma, ela vai legitimar a escravidão moderna dos africanos. Lá atrás, ó, os cristãos que eu vou dizer aqui, cristãos raiz, né? Lá atrás, 2000 anos atrás, eles eram contra a escravidão. Tá? Mas é um tema. Só para fechar esse assunto, por que a Igreja Católica legitimava a escravidão? Porque, segundo, né, a tradição bíblica, os africanos seriam filhos de Cã, um dos filhos de Noé, né? Lembra lá da história da Arca de Noé? E aí tem uma história lá que Noé amaldiçoou Cã num episódio e ele faz uma profecia dizendo, né, que os filhos dele seriam escravizados pelos filhos dos irmãos. Então, assim, uma justificativa. Não só a Igreja Católica, isso no século XVI, como as igrejas protestantes, que aqui no Brasil a gente chama de evangélicos, também no século XIX, dominaram, perseguiram, escravizaram povos africanos. Então é só para a gente parar para pensar. O problema não é a religião, mas às vezes algumas pessoas que estão dentro da religião. Por isso que a gente tem que ter sempre respeito com a religião de todo mundo. Tá? E o último fator, que na verdade, esse não está no livro de vocês, mas que na verdade deveria ser o primeiro fator, seria invasões germânicas. Eles começaram a invadir os bárbaros, lembra? Invasões dos reinos bárbaros. Primeiro de maneira amistosa ali nas fronteiras, mas daqui a pouco vem um outro pessoal violento, né? Fugindo principalmente de Átila, né? Que era o chefe dos hunos. E aí toda essa invasão, no primeiro era pacífica, daqui a pouco começa a invasão violenta de vários povos, várias centenas de povos, e no ano de 476 ocorreu a queda da cidade de Roma e com isso o fim do Império Romano do Ocidente. Tá bom, moçada? Espero que tenham gostado. Eu estava com saudade de fazer um vídeo assim em pé, no quadro. Estava muito acomodado, fazendo ali sentadinho no computador. Mas estamos aqui, variando, tentando vencer essa dificuldade imposta por essa pandemia. Um beijo grande. São muitos temas. O tempo vai ser curto. Em algumas aulas talvez eu possa juntar 2 temas, porque esse bimestre ele é bem corrido. Já no final de novembro já teremos novas avaliações e fechando esse ano com a graça de Deus. Beijo, moçada. Até logo.